protagonista. O Hello tá melhorando. Um dia de cada vez, minha amiga. Episódio 141 foi um divisor de águas. Já até ia do divisor de águas. Mas foi. Olha, foi, tá sendo. É um processo. Se você chegou e não tá entendendo nada depois, você vai lá com calma. Porque não tem como eu encurtar ou resumir essa história. A gente tá de volta no nosso cantinho, JG Office. É o lugar em que muitos Juliana Góes podcasts foram gravados. Meu nome é Juliana Góes, eu mesma falo com você. E uma das minhas alegrias na vida é poder fazer uma mulher relembrar que ela nasceu protagonista. Esse é o meu papel, esse é o meu trabalho. E às vezes isso me coloca em lugares em que eu passo por alguns desafios e, sendo assim, humilde e obediente a Deus, a gente entende que a gente não passa por isso à toa. A gente passa, por um lado, para se capacitar, para entender quais recursos a gente tem aqui dentro que estão esquecidos, para que a gente aprenda algo importante para seguir em frente. E também, o que eu acredito dentro do meu trabalho como comunicadora na internet há mais de 16 anos, é para que eu possa, de repente, trazer uma palavra de fé, uma palavra de leveza, uma palavra de vulnerabilidade para vocês. Então, eu sinto que muitas vezes aquilo que eu vivo aqui deve ser compartilhado com o olhar do que eu trago também de repertório dentro da psicologia positiva, inteligência emocional, mindfulness, neurociência, são minhas áreas de estudo. Mas, gente, além de credenciais e chancelas, eu acho que a gente tem que muito olhar para a capacitação que Deus dá todos os dias, porque essa é a maior escola da vida, né? Então, estamos aqui, meu bem, estamos seguindo, ressurgindo como a Fênix. Até hoje eu tô super básica, não tô no momento de ficar naquelas super produções que vocês já viram aqui várias vezes, mas estou respeitando o meu momento. E coloquei a minha fênix aqui, meu colarzinho. Essa fênix representa a mentoria Dharma, que são as mulheres que eu acompanho ali ao longo de 4 a 6 meses, individualmente ou em grupo. E a fênix, ela ressurge das cinzas, né, minha amiga? E que sejamos fênix, porque a vida não para, os desafios vão vir, mas que a gente possa ressurgir mais forte e que a gente possa, através dessas cinzas, deixar para trás aquilo que não precisa caminhar mais conosco, né? É um processo de renovação. E dentro disso tudo, gente, só para contextualizar esse início, agradeço muito por você estar aqui segurando a minha mão, por todos os comentários extremamente acolhedores, emocionantes, os relatos que a gente recebeu, gente, surreal. Muito obrigada. E como de costume, a gente tem aqui a nossa produção fala para vocês serem muito legais com este projeto e com esta pessoinha aqui, com essa protagonista que vos fala, e já deixar o seu like se você estiver no YouTube. Se você estiver nas plataformas de streaming, por favor, comenta, recomenda, compartilha, porque esse trabalho que a gente faz é um trabalho assim muito do que eu acredito, que eu invisto nesse projeto para que vocês recebam essas mensagens toda semana. Então a gente se une para que possamos caminhar juntas e atravessar o que for preciso juntas. E aí, gente, voltando aqui dos contextos todos, eu quero trazer um relato da minha percepção sobre passar por um desafio, como que foi na prática depois, porque muitas vezes eu recebo comentários de mulheres que falam: Ju, você é uma fortaleza, Ju, nossa, mas caramba, você tá aí ativa, as coisas não param, tá no palco dando palestra. Gente, não é tão simples, tá? Eu não sou uma fortaleza. Eu acredito que a diferença de eu estar nesse lugar hoje, conduzir mulheres para que elas estejam nesse lugar de mais confiança e nesse lugar em que a gente sabe que sim, passaremos por dores e passaremos por tormentas, mas a gente consegue manter o nosso olhar fixo no que importa. Porque senão a gente é engolida, tá? Então, primeiro de tudo, quando eu gravei o episódio para vocês, o 141, sobre o luto que a nossa família está vivendo, eu já sabia da notícia há 15 dias. Não foi imediato. Então, todos esses contextos e esses contornos que eu vou trazer é para você entender o meu processo real, sem filtros,
tá? E eu tô tendo essa oportunidade de falar isso aqui agora, nos stories, no Instagram, eu postei menos, apareci menos, cumpri com alguns compromissos lá, dei algumas satisfações com muito carinho para vocês também, dizendo como estavam sendo os meus dias, mas aqui a gente se aprofunda, né? Então, assim, os primeiros 15 dias assim, milagrosamente, eu acredito que eu tenha tirado de letra. E o que aconteceu? Mulheres, não se sugestionem pela minha experiência, não quer dizer que vai ser assim com você, tá? Primeiro de tudo, quando você ouve um relato de alguém, não é para você se comparar, mas é para você entender um novo repertório, mas não é para você ficar ali matutando ou ruminando na sua mente que vai ser assim com você, tá? Então, os primeiros 15 dias, eu acredito que ainda não tivessem caído as principais fichas. Vinha uma tristeza e passava, vinha uma tristeza e passava, mas eu continuei. Fui treinar, fui para aula de yoga, dei palestra. Tiveram dias que eu combinei com um crica e avisei as crianças que eu queria ficar quietinha no meu quarto lendo. Acendi ali um incenso, uma velinha, colocava minha aromaterapia. Eu usei muita aromaterapia nesses tempos. Todos os aromas que dão um up, como alecrim, bergamota, laranja doce, gerânio pro feminino. Como eu já sou mais calma, não usei muito lavanda, porque a lavanda calma e eu não queria ficar mais afundada na cama. Então eu coloquei os aromas realmente, as essências, os óleos essenciais, né? Não são essências sintéticas, os óleos essenciais puros, lá no meu difusorzinho que pudessem me dar um up e, assim, já não tinha mais restrições com chá, comecei a tomar os chás de especiaria para dar um up também na energia, uma vitalidade. E aí os primeiros 15 dias gravei, foi libertador gravar para vocês, foi muito importante. E aí depois disso, o que acontece? Quando a vida te coloca num lugar de te testar, e mais do que isso, porque eu acredito que Deus capacita a gente. Ele não tá ali testando, ai, deixa eu ver se ela consegue, não. Ele tá, através de muita misericórdia, te dando a oportunidade de você se fortalecer, de você dobrar mais seus joelhos, de você ativar mais a sua fé e de você entender que você consegue atravessar essa tormenta. Então, quando isso acontece na sua vida, minha amiga, cada um vai ter o seu tempo de reagir. Eu recomendo fortemente que, se você não tiver uma restrição de repouso absoluto, não para. E mesmo se você precisar ficar de cama em repouso absoluto, faça pequenas coisas que estão ao seu alcance, mas não para, porque a partir do momento em que eu me afundei muito na cama nesses tempos, foi muito difícil sair. Eu estudo neurociência, eu estudo comportamento há mais de 10 anos. Eu vi começando a acontecer comigo um princípio de uma tristeza, de uma apatia, de um desânimo. Ju, mas você está passando por um luto. Sim, eu sei. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de perceber quando isso está demais, a ponto de você não querer fazer nada. E eu percebi isso comigo. E aí o que eu fiz? Respirei fundo, orei mais, coloquei mais aromaterapia para dar um up. Fui na terapia, conversei com as pessoas, fui sincera e me forcei. Hoje eu me forcei estar aqui. Porque cada vez que nesse tempo eu precisei subir no palco, dar uma palestra, dar um encontro de mentoria, eu me senti capaz de novo. E minha amiga, é só você que vai se colocar nesse lugar de se sentir capaz de novo. Deus está te dando a oportunidade de você se sentir mais forte, mais capaz. Mas se você escolher se sentir vítima, não tem quem te tire desse lugar. Então reage, nem que seja um pouquinho. Nem que seja reagir chorando pra caramba, pra amanhã você conseguir levantar. Mas cada vez que eu consegui fazer uma coisa, ainda que simples, com mais esforço do que o normal, e fiz, eu falei, é isso, eu consigo. E foi um dia de cada vez. Não desiste. Desacelerar não é desistir. Mas cuida do quanto você vai se afundar na cama, pede ajuda. E se tiver muito difícil de sair, converse com as pessoas, procure ajuda mesmo. Isso não é fraqueza. É você entender que naquele momento você precisa dar a mão para alguém, sabe? E assim seguimos. Então, o que eu trago para vocês, primeiros 15 dias, com a vida acontecendo, com rotina de treino, levar as crianças, nananã, beleza, daqui a pouco o meu corpo começou o processo natural da eliminação, da perda gestacional. Então, menina, quando eu comecei a sangrar,
Mudou muito pra mim, sabe? Veio mais desânimo, mais cansaço, veio dor física. E aí você vai manejando tudo isso, né? Eu optei mesmo, junto com o meu médico, de passar por isso de forma natural dentro de um período de tempo seguro, porque se você retém ali por muito tempo, pode causar infecções e tudo mais. Eu não sou médica, mas eu tô te falando o que me foi explicado. Então a gente tinha uma janela de uns 20 dias ali para que isso acontecesse e foi super pontual. Quando era para eu estar de 12 semanas, 4 semanas depois que a gente notou a parada do desenvolvimento, então o desenvolvimento pela medição do ultrassom parou em 8 semanas, eu descobri isso com 10, quando deu 12. Então foram assim, frações de 15 dias, né? Parou, fui descobrir com 10, aí com 12, 15 dias depois eu comecei o processo natural da eliminação. E aí foi quando eu sinto que eu fiquei mais para baixo mesmo, porque é um período que você passa sangrando, e aqui a gente tem um espaço seguro para falar sobre isso, e eu tô no 12º dia sangrando. Então, fiz exames ontem para ver, porque eu sinto que eu devo ter, assim, perdido muito sangue, perdido ferro, ferritina, tem que observar tudo isso, a vitamina B12 também. Então, assim, minha amiga, se às vezes você está passando por um momento de muito desânimo e de muito cansaço físico, faça um exame. Porque provavelmente podem ser ali nutrientes, vitaminas, minerais, enfim, que estão ocasionando isso. Não é sua culpa totalmente, mas são os processos da nossa vida, das nossas fases, e eu tenho 40, né? Então, o meu corpo é diferente de 3, 4 anos atrás, né? Diferente da última gestação. Eu tô diferente, a rotina tá mais puxada. Então, faça exames, porque, gente, é impressionante. Eu tenho muitos amigos médicos, sabe? E medicina do estilo de vida que te olha como um todo. E eles relatam muito quando, às vezes, a mulher entra num processo de apatia mesmo, é uma baixa ali nos exames que ninguém tá olhando, ou que ela não tá tendo oportunidade de ver isso de forma recorrente para poder fazer uma suplementação, uma melhora na alimentação, um ajuste na própria rotina, para ela voltar ao normal. Então, muito cuidado com isso, meninas. Fiz o exame, vai ficar pronto em alguns dias. Amanhã eu volto no meu ginecologista obstetra e volto no meu nutrólogo no fim desse mês, daqui a quase 30 dias, né? Para eu voltar a treinar, voltar para minha rotina e enfim. Porque a partir do momento em que o meu corpo começou a sangrar, eu falei, gente, eu não quero, não vou treinar, não vou fazer força, não vou nem para aula de yoga, não vou. E eu sinto que os dias que eu realmente tive entregas, evento presencial, e tive vários, porque... Ai, gente, Deus foi muito bom comigo. Acho que na semana em que eu comecei a ficar mais para baixo, eu tive 2 eventos presenciais e uma palestra. E estava rodeada de pessoas maravilhosas, porque se eu tivesse ficado só afundadinha ali na cama, teria sido ainda mais difícil. Cada vez que eu fui reagir, fui para o mundo, fui para a vida, eu falei, beleza, então não tá tão ruim assim, eu consegui entregar uma boa palestra, eu consegui conduzir um evento para mulheres, eu consegui. Só que se você vai deixando de pôr em prática, se você vai deixando de fazer as coisas, você vai deixando de acreditar em você. Você vai deixando de ter a percepção de que você é capaz sim. É como uma mulher que está empreendendo, procurando se posicionar no digital, ter uma presença digital e ela tem medo de gravar, medo de falar, medo de aparecer. Quanto mais ela adia isso tudo, mais ela perde o senso de que ela é capaz de fazer, ou de que ela é iniciante, que ela pode começar e que vai melhorar ao longo do caminho. Então, quando a gente deixa de fazer as coisas, a gente está deixando de perceber a nossa própria capacidade. Isso é muito perigoso. Você já percebeu isso em algum momento? Comenta aqui para mim, porque eu tô percebendo agora, então não posso deixar a peteca cair totalmente. Que senão fica mais difícil no dia seguinte, mais difícil levantar 6 e pouco, fazer as lancheiras. E o Krika tem me apoiado, então alguns dias ele que tá cuidando das lancheiras que não param, né? Mas eu percebo assim muito esse senso de saber recolher, entrar na minha toca, na caverna, mas saber a hora de sair de volta, senão desanda. E aí, como eu disse para vocês, não fui treinar, não fui para aula de yoga, fui na terapia, assumi os meus compromissos, mas
Eu tenho essa rotina ativa de atividade física há muitos anos, gente. Há muitos anos eu já não estava correndo, por conta da gestação. E aí isso aumenta completamente o desânimo, porque aquela enxurrada de hormônios do bem-estar que eu tinha quase todos os dias eu não tô tendo também. Aí junta com luto, aí junta com repouso, aí junta com a dor física. Ou seja, é uma somatória de elementos que fazem a gente estar ainda mais debilitada, né? Fora do nosso estado natural. Então, eu me dei, assim, um cronograma quando fizesse 14 dias, que provavelmente já é ali, né? O sangramento já diminuiu bastante, o conteúdo que precisava sair já saiu, tá tudo bem. Eu acompanhei, passei no médico para ver como tava, o meu útero conseguiu fazer a parte dele. Em consultório, o médico precisou dar uma ajuda, em algumas partes estavam retidas. Não precisei ir para o hospital fazer nenhum dos procedimentos, né? Que tem aspiração, curetagem, enfim, não precisei. Mas chegou um momento em que eu mandei uma mensagem para o meu médico e falei assim: aqui, amiga, é para você entender o seguinte: quando chegar perto do teu limite, avisa as pessoas. Eu mandei uma mensagem para o meu médico, eu falei o seguinte: doutor Bruno, eu tô numa angústia e numa dor física, doutor Bruno, eu não sei mais, eu quero combinar com você que se o meu corpo não tiver feito a parte dele, quais são os próximos passos? Como que a gente organiza isso? Quanto tempo eu tenho que passar no hospital? Como funciona? Me explica tudo para eu entender quais são as minhas opções agora. Então conversa, pede orientação. O problema é você sofrer calada. Isso em qualquer situação, não precisa ser na situação que eu tô passando, em qualquer situação. Você está fazendo uso de um medicamento controlado e você está sentindo qualquer coisa estranha, conversa. Olha, tô sentindo isso, é normal, o que eu devo esperar, o que eu posso fazer. Mas não vai se conformando com o desconforto que aparece na sua frente. E eu falei, eu identifiquei, eu consegui nomear aquela angústia de não saber o dia de amanhã, se eu estaria com dor, se eu não conseguiria cumprir com as coisas básicas, ou estaria um pouco mais disposta, ou se eu estaria sangrando loucamente ou não. Aí conversei com o meu médico, eu já iria vê-lo em 2 ou 3 dias, para fazer o ultrassom e olhar o útero, né? E aí foi ali que a gente viu que o útero fez a parte dele, mas tinha alguma coisinha presa, retida no colo, o que estava me gerando muita dor, e é uma dor que às vezes vai para o ciático. E eu tive uma dor violenta um dia que descia até a perna, assim, meu Deus, eu indo pro evento, eu socorro, eu sentei no banheiro do shopping, que era um evento numa loja incrível, eu sentei no banheiro, eu falei, falei pras meninas, gente, eu compro uma água, eu tinha esquecido o remédio para dor, porque eu teria que ter isso como uma carta na manga, eu sou super ruim com remédio, assim, mas né, nessas horas a gente tem que saber o limite também, o limiar da própria dor. E aí tomei o remédio, respirei e fui pro evento. Aí quando a gente viu, o médico no consultório mesmo conseguiu ajudar no processo final mesmo, e foi um grande alívio, eu até chorei pra caramba, eu falei, ai que alívio saber que assim, viramos essa página. Daí ele explicou que, né, mesmo assim, você ainda vai continuar sangrando por um tempo igual pós-parto. E aí eu tô nesse momentinho aqui. Mas para mim, essa semana, que é quase um mês de quando eu soube que eu tava passando por uma perda gestacional, essa semana foi a mais difícil, eu sinto. Então, talvez por eu estar muito preocupada com a rotina e ter muitos compromissos que eu não poderia adiar, mesmo conseguindo adiar outros. E eu fico imaginando, gente, eu tenho hoje uma rotina, uma carreira muito privilegiada porque eu consigo fazer a minha agenda, né? E tem mulheres que, assim, talvez tenham ali um atestado, um tempo que possam ficar resguardadas, mas depois não tem mais escolha, né? Eu tô vivendo isso, eu tô conseguindo repousar e tudo mais, e isso mexeu muito com a minha cabeça, que eu falei, gente, caraca, eu com todos os meus recursos, não é tão simples assim passar por isso. Mas foi quando eu entendi que eu não devo me exigir, eu não devo me cobrar, porque eu estudo isso, porque eu ajudo mulheres, porque eu vejo mulheres ressurgindo como a Fênix, que eu tenho que estar tirando tudo muito bem de letra. Não, eu posso ser vulnerável, eu posso chorar, eu devo chorar. E eu devo assumir, como assumi para um amigo agora, fui almoçar com o Krika, que ele me arrancou da cama. Ele falou, reage, vamos lá, vamos sair, vamos respirar, vamos almoçar, eu vou com você. Travei minha agenda para estar com você e eu não queria, né, mal-humorada. Eu falei, não, e fui, foi ótimo.
Aí encontrei um amigo e ele, aí, como você tá? Eu falei, olha, essa semana foi mais complexa. Dá um desânimo, sabe? Mas eu sinto que é parte do processo e vai passar, sexta eu volto a treinar. Então eu me dei esse prazo, tá, gente? Depois de 14 dias sangrando, que é o esperado de já ir concluindo, eu vou voltar a treinar. Já vou ter feito o exame de sangue para ver se tem alguma particularidade e voltar a tomar ferro ou fazer a soroterapia, como eu já tive que fazer, que é na veia mesmo, ajuda muito. Mas tudo com a indicação do médico, então vou esperar. Mas sexta eu volto a treinar e é isso, é reage. Levanta-te e luta, como na Bhagavad Gita, que é essa literatura védica que mudou minha vida. Deus fala para um guerreiro, o mais importante, mais qualificado, mais afortunado, mais capaz, mais forte do mundo. Teve uma crise assim, quase uma crise de pânico, um ataque de pânico no campo de batalha. E daí Deus falou para ele, levanta-te e luta. Não te lamentes, isso não te cai bem. Aí eu fico me repetindo isso. Levanta-te e luta, minha amiga. E lutar às vezes é pedir ajuda, tá? Lutar às vezes é falar, não consigo hoje, eu preciso me recompor, mas não é desistir, combinado? É saber o quanto você precisa descansar e o quanto desse descanso está se tornando desculpa para você desistir. É aí que você tem que se dar a mão e se pegar no pulo, tá? O recado tá dado. Contei um relato aqui breve para vocês, mas que você se lembre que independentemente do que você esteja passando, não se conforme com tamanho desconforto, com mal-estar, com dor, busque informação, respire, entenda quais são as suas opções para que você passe por isso mais amparada, tá? E obrigada mais uma vez a cada uma de vocês que segura minha mão fortemente, que me apoia, que acredita em mim, que tá aqui por mim. São tantos anos, tantas fases, né? E por mais que essa semana tenha sido mais devagar e eu senti realmente um desânimo, amanhã é o dia de ir na terapia, amanhã é o dia de ir no médico e vamos ver como é que eu fico, mas eu acredito que em breve eu já vou estar me sentindo de volta, sem me cobrar pressa por isso, mas sem perder a fé de que eu vou estar melhor, né? Obrigada, minha amiga. Comenta aqui, protagonista, se você chegou até o final, tá? E traga, de certa forma, um feedback sobre como que esse tema chega para você, você que nunca passou por isso e que, se Deus quiser, não vai passar por isso. Se te ajuda, porque eu procuro trazer, né, esse capítulo da minha vida e, de certa forma, trazer também um paralelo de como que você consegue aplicar algum tipo de sabedoria aí no meio disso tudo, né, para que a gente transforme essas mensagens mais específicas em algo que possa ressoar para você dentro do seu momento. Aí me conta como que chega essa mensagem para você. E compartilha, às vezes você tem uma amiga que está precisando ouvir esse episódio, né? Conto com vocês. Te vejo na próxima segunda. Um grande beijo. Namastê.